exclusivo. Manda ver, Silvinho. Então é o seguinte, há 2 semanas eu falei para você que eu estou sabendo disso já há um mês, há mais de um mês, que quem me disse falou o seguinte, que o Rosala, eu não sei se foi uma iniciativa da Ernst Young, que, através do Rosala, ou o Rosala diretamente, falou, a saída para o Corinthians é a recuperação judicial. O problema é que deve, para explicar primeiro para o Augusto o que significa isso, que ele não deve saber. Mas se conseguiram explicar para ele o que é e ele conseguiu entender, ele não quer entrar para a história como o cara que tomou uma atitude tão drástica, tá? Porque a situação do Corinthians, Roberto, ela é muito pior do que chega para a gente. É a mesma coisa lá do Rio Grande do Sul. Chega para a gente uma situação caótica, mas o próprio Carlos, do nosso grupo, ele passa para a gente, porque ele está lá vivendo lá, né? Está vivendo na pele lá, e ele fala a situação é muito pior do que está saindo aí. É a mesma coisa a situação do Corinthians. Ela é muito pior do que chega, porque, Bela, imagina você chegar lá, imagina a gente, você tem um monte de conta para pagar, se você está sem grana, você fala, puta, o que eu pago? É a mesma coisa do Corinthians, cara. Só que assim, a nossa dívida é de 100 conto, às vezes de lá, o Corinthians é coisa de milhões, e pressão, e empresário pressiona. E porque veio esses dias essa notícia que o Corinthians se defendeu num processo aí de um. Acho que o André Cury, né? Sim. Que do William Gil eu não sei se o termo foi má fé. Então, o que acontece? Assim, se a Renovação e Transparência tivesse ganhado a eleição, eles iam continuar se relacionando com os caras, devendo, né? E acerta daqui, paga um pouquinho dali, bota um jogador do cara aqui, e aí empurrando com a barriga. Mudou a diretoria, os caras falaram, e aí, vocês vão sair, cara, e aí, como é que faz? Eu não vou ficar na mão, velho. Aí, certamente, essa exigência de assinar os termos de confissão de dívida foi dos empresários. Os caras falaram, o quê? Vai mudar a diretoria? Entra uns malucos, aí os caras falam assim, faz que nem o Zé Serra quando foi prefeito de São Paulo. Sabe o que o Zé Serra fez? Jogou sob suspeição todos os contratos assinados na gestão anterior, mandou tudo para o Tribunal de Contas, exceto os contratos da saúde. Então, imagina, entra a diretoria do Augusto e fala assim, é o seguinte, isso aqui está muito enrolado, eu não vou pagar. Não. Só que aí, o que eles fizeram? Assinou o termo de confissão de dívida. E aí judicializou o negócio. Então, a situação do Corinthians é muito complicada. E quem foi que falou sobre projetos sociais no começo do programa? Alguém comentou sobre isso, né? Gente, tem ela é assim, pega Kid Bengala e multiplica por 100. Tem um processo que está correndo aí, está em algum lugar, aí uma hora, um dia vai explodir. O Corinthians não cumpriu as contrapartidas da TAC assinada com o Ministério Público. É um processo que já vem de uns quase 10 anos. O Corinthians, quando construiu o estádio, a obra foi embargada, porque o Corinthians, quando ganhou o terreno, ele tinha um prazo para construir estádio. O Corinthians deu um somebody love lá, construiu um CT, que era o CT de Itaquera, mas era para construir estádio. Quando o Corinthians botou o primeiro caminhão na obra lá, o que o Ministério Público fez? Foi lá e pau, parou a obra. Para continuar a obra, o Corinthians teve que assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, que foi com o Ministério Público. O Corinthians tinha que pagar X milhões lá de contrapartidas sociais. Quando o Corinthians foi apresentar as contrapartidas, botou lá sangue corintiano, botou lá um monte de coisa lá, a justiça não aceitou, e esse processo está correndo e está em algum lugar parado aí, Belo. Uma hora vai explodir, e é uma desse tamanho, Belo. Se aprofunda nesse assunto aí, que isso aí uma hora vai explodir. Boa. Grande Silvinho, notícia exclusiva do Silvinho aqui do podcast Timão. Quem indicou recuperação judicial ao Corinthians foi Rosala Santoro e não exatamente a Ernst Young.